O inglês é uma língua universal, né? A área de tecnologia, geralmente, as pessoas já falam inglês, mas quando você é submetido ao diálogo, a reuniões, a discussões em inglês, é diferente de simplesmente ler o manual e aprender uma técnica, né? Um dia de grandes surpresas aqui no Entrevista 50 CIOs, porque receber amigo e amigo que nós gostamos muito na nossa casa é um motivo de grande alegria. E este meu convidado de hoje está presente aqui, ó. Sim, na primeira edição do livro Por Trás da TI. Gustavo Vieira é o meu convidado de hoje. Gustavo, um grande prazer poder te receber aqui na nossa casa e principalmente ter contado com o seu apoio na primeira edição do livro Por Trás da TI. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Renato, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com você e fazer parte desse projeto maravilhoso aí que vem registrando aí os grandes profissionais da área de tecnologia no nosso país, né? Muito obrigado pelo convite. Muito legal. Gustavo, você tem uma experiência que nós vamos poder presenciar aqui de uma carreira super dedicada, né? Com muito otimismo, mas com o pé no chão, né? E você veio de um contexto familiar muito importante, uma base familiar que te deu todos os fundamentos, né, para que você pudesse ser a pessoa que você é hoje, o profissional que você é hoje. E você é mineiro, né? Ou seja, vem da nossa grande Minas Gerais. Vamos falar um pouquinho de infância, um pouquinho de família. Queremos começar esse bate-papo por aí. Tá ótimo. Belas lembranças, né? Então, eu lembro claramente do início aí da minha infância na casa dos meus avós. A família mineira é uma família tradicionalmente que gosta de se reunir, né? Então sempre casa cheia aos fins de semana. Meu avô vindo jogos de futebol que ele adora, né? Pelo rádio. O avô materno, né? Muito cuidadoso aí com as crianças, com toda a família, sempre recebendo a gente com uma balinha ali, com cuidado especial, mas com muito carinho. Essa é uma infância muito simples, mas uma infância recheada de muito carinho, de muito afeto, de muito conforto familiar, né? Acho que isso gera uma base muito boa para a gente. Eu só agradeço aí por ter feito parte aí dessa grande família aí desde o início. Você tem uma família muito bonita, uma família muito unida, né? Dá para se inspirar muito nesses ensinamentos que você traz dos seus antepassados. Gustavo, como que foi o início, principalmente, da questão de escolher uma profissão, né? Esse nosso programa tem como um dos principais pilares, né, ajudar num diálogo, mostrando que a tecnologia ela é um mar de oportunidades. Quando você começou, e eu também comecei, a TI é muito diferente, é muito menos opções de um desenvolvimento, né? Como que foi o início da sua jornada, né, imaginando ali na época do colégio, depois o início da faculdade, como que foi no seu caso? Eu sempre gostei muito de coisas novas, né? Então a gente fala de inovação hoje em dia, mas há 30 anos atrás, 40 anos atrás, eu já buscava coisas novas, formas novas de brincar e tudo mais. E o meu primeiro emprego foi num armazém atacadista, onde começou lá toda a parte de controle de estoque por computadores. E lá a gente precisava fazer uma planilha, né, de digitação dos pedidos, né, de venda, para depois isso ser entrado no sistema e depois emitir as notas fiscais, né? Ali começou a minha interface com o computador. Logo depois vieram aí os computadores MSX, linguagem Basic, aí eu comecei a fazer os cursos de programação e por aí foi onde começou a minha curiosidade, né, e o meu interesse pela área de informática. Na época, os cursos de informática ainda eram muito limitados, né? Existia muito curso de engenharia, você via muito profissional de informática ser formado em engenharia elétrica até então, mas eu fiz parte do primeiro curso de tecnologia em processamento de dados pela Univale, em Governador Valadares, e a partir dali fiz parte de processos seletivos de estágio, onde eu comecei realmente a poder ver na prática exatamente os benefícios aí da área de tecnologia, começando sempre na área de suporte, na área de desenvolvimento, até ser selecionado para um processo de estágio numa empresa siderúrgica em Minas Gerais também, onde para mim foi o divisor de águas, né? Eu consegui realmente ver aí a aplicação da tecnologia na indústria e os benefícios aí e valor que a tecnologia traz para o processo industrial, né? Então foi um grande aprendizado, tive a oportunidade de aprender muito, né? Várias metodologias e disciplinas da área de tecnologia e por ali segui o meu caminho, né? Então começou por aí. Gustavo, a tecnologia é um fascinante mundo, né, que nos prende, que nos
nos desafia todos os dias, porque estar up to date, né, e conseguir dominar boa parte das tecnologias necessárias do dia a dia já é um desafio enorme para o dia a dia, né? Você construiu uma carreira não só na área técnica, né, de skill técnico, mas também foi desafiado para cargos e desafios de liderança. Você chegou, né, esteve numa posição global, numa das maiores companhias do nosso país. Eu queria explorar um pouco mais aqui com você, Gustavo, essa importante transição para quem quer estar em cargos de liderança, né? Ou seja, o quão difícil é isso, quais os cuidados e como você se preparou, né, para ir galgando cada passo, cada degrau dentro da sua carreira para chegar num líder global, né, de uma companhia tão importante. Não, ótima pergunta. Assim, eu acho que o primeiro de tudo é acreditar no seu potencial. Então, acreditando no seu potencial, você tem que buscar sempre o seu desenvolvimento. Nunca espere que alguém vai te desenvolver em alguma técnica, em alguma metodologia, né? Então, sempre busquei eu me desenvolver para realmente buscar aí novos desafios. A partir daí, eu acho que o grande diferencial, Renato, é a atitude. Você tem que ter uma atitude proativa, você tem que ter uma atitude desafiadora, você tem que buscar trazer um diferencial para uma unidade de tecnologia que geralmente só tem gente muito boa, né? É verdade. Então, você tem que trazer realmente ideias novas e formas de implementar as ideias novas, né? Então, acho que aí é o que faz o diferencial, sabe? Trazer um pouco de desafios que vão trazer realmente resultados para o negócio da sua indústria, né? Então, eu sempre busquei trazer realmente, não fazer tecnologia por tecnologia, mas trazer tecnologia para o negócio da empresa, né? Levando sempre, buscando ali agregar valor, trazer um resultado diferente, mostrar valor no core da empresa e com atitude. Eu acho que é uma coisa que eu sempre... a gente ouve muito não, né? Durante a nossa jornada, né? É verdade. Mas eu sempre fui muito incomodado com os não. Nunca gostei muito só de ouvir não. Então, sempre fui muito questionador, muito desafiador. E a gente erra muito, a gente ouve muito não, mas a gente acaba também acertando em alguns e por aí vai. Então, acho que o grande diferencial é a atitude, né? Porque conhecimento técnico, a gente vê que praticamente as áreas de tecnologia são muito fortes em conhecimento técnico, né? Mas falta, eu acho que ali realmente uma visão mais de longo prazo, uma visão de negócio e uma visão de mudança, né? De mudança de patamar, não ficar só acostumado a executar os processos como eles são definidos, né? Sempre buscar assim, por que eu estou fazendo isso, né? Dá para melhorar aqui? Então, sempre essa busca contínua de melhoria operacional sempre foi um pouquinho do que ficava sempre no meu ouvido. Pô, tá bom o indicador, mas será que pode melhorar, né? Tá bom por quê, né? Eu tô me comparando com o quê, né? Então, como é que eu busco ali uma melhoria, né? Como é que eu busco me desafiar, né? Então, acho que é por aí. E esse tipo de atitude, eu acho que fez o meu diferencial. E muita proximidade das áreas de operação da empresa, né? Eu acho que as áreas de tecnologia, elas precisam estar ligadas realmente ao negócio principal da empresa, né? Então, acho que esse foi um pouco do meu mindset e eu tive a oportunidade de conhecer todas as operações da empresa no mundo todo e por aí entender exatamente os pain points, né? Então, os grandes problemas que as pessoas tinham na ponta lá e a partir daí transformar isso em uma estratégia para atender a empresa no mundo todo, né? Então, acho que isso foi um pouco do diferencial que eu tive em relação aos demais, sabe? Então, acho que é atitude. Atitude. Gustavo, você sabe que nas nossas conversas, os diálogos que nós tivemos a oportunidade, sempre em algum momento nós falávamos de pessoas, né? E eu pude presenciar, né, não só nas nossas conversas, mas em atitudes sua, né? O quão cuidadoso você sempre foi em se relacionar e principalmente cuidar do desenvolvimento das pessoas que trabalharam com você e que trabalham com você, né? E mais recentemente, numa conversa nossa, ou seja, foi muito bonito poder presenciar isso, que você, quando estava preparando um processo de sucessão, né, você veio com uma sensibilidade e disse assim, Renato, eu acho que as mulheres agregam muito no processo, né? Eu acho que a gente tem aqui, né, os homens são majoritários na questão de cargos de liderança em TI e tudo mais, mas eu vejo que as mulheres têm um espaço muito importante. Então, desde muito cedo, né, você sempre me ensinando, me passando mensagens importantes
falando de pessoas, o desenvolvimento delas e o espaço também que as mulheres têm na área de TI. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, como que você formou, né, essa visão e essas atitudes, né, que você as colocou em prática. Eu realmente acredito na discussão, né, e na diferença entre as ideias, né, Renato? Eu acho que isso é super importante no nosso dia a dia, até para a gente tomar uma decisão correta, né? Então, discutir, ouvir diferentes opiniões, ouvir diferentes pontos de vista, isso é fundamental para a gente conseguir ter decisões aí sustentáveis, decisões corretas. E a diversidade, ela vem muito a partir disso, né? Então, mulheres com uma visão diferente, homens negros, né, que têm uma visão diferente, mesmo pessoas do mesmo gênero, que têm diferentes pensamentos, sempre tem aquela pessoa que é mais conservadora, aquela pessoa que é mais inovadora, né? Sempre tem um conflito, então eu sempre busquei montar um time muito, muito diverso, né? Buscando realmente aonde que cada pessoa pode agregar. Isso eu acho que foi um diferencial muito grande assim, nas equipes que eu consegui formar, né? Porque pessoas que eram ditas como difíceis de conviver, traziam boas ideias. Então a gente vamos trazer para o grupo, vamos fazer essa pessoa ser bem ouvida, né? Então vamos falar com quem está lá na ponta, né? Vamos ouvir realmente as pessoas, o que a pessoa está sentindo, né, no dia a dia dela lá e como é que ela pode agregar e trazer ideias novas, né? Então eu sempre abri um espaço muito grande para a gente conversar a respeito. Tive a oportunidade de conhecer praticamente o meu departamento todo. Eu tenho um orgulho de falar isso, que eu conhecia todo mundo pelo nome. Mas muito por conta de ir a campo, de conversar com as pessoas, de trazer aquela pessoa que tá questionando alguma definição pro board, para trazer o ponto de vista dela pro board, e por aí vai, né? E as mulheres não são diferentes. Eu acho que a mulher ela traz um diferencial enorme, né, para o dia a dia das organizações. Ela traz uma visão diferente de como pode ser entregue aquele resultado, mas traz também uma disciplina muito grande na execução, né? As mulheres realmente elas são muito disciplinadas na execução, né? Então isso é super importante, né? Então é o balanço. A gente tem que buscar o balanço, né, com mulheres, negros, de diferentes religiões, diferentes gêneros e por aí vai, né? Mas eu sempre gostei muito de ouvir todos e montar uma equipe realmente diversa. Muitas vezes a decisão ela demora muito mais a ser tomada, mas quando ela é tomada, realmente ela é tomada de uma forma mais sustentável, né? Então é o conflito no bom sentido, né? Gerar o conflito no bom sentido para a gente ser questionado. Eu sempre me questionei muito, né? Então pessoas com diferentes opiniões sempre nos ajudam a nos questionar e trazer melhores soluções, né? Então é muito nisso que eu acredito e que vem dando certo. Eu tive a oportunidade de formar vários líderes aí que hoje estão no mercado, então líderes diferentes líderes em diferentes setores atualmente, mas realmente que trazem aquele um pouquinho a mais ali que nos agrega na tomada de decisão, né? Que bacana. Gustavo, eu queria abrir um diálogo com você agora num tema super importante, né? Ou seja, a tecnologia nos permite hoje nós estarmos atuando no Brasil, numa empresa brasileira ou atuando em qualquer lugar do mundo. Eu acho que depois da pandemia ficou claramente que isso é possível. Queria falar de uma carreira internacional, né? Ou seja, dos desafios, o que é diferente, né? E queria também colocar para você, né, a importância da língua, né? A importância da questão da cultura, né? Nós estamos vendo hoje um mundo sendo transformado, né? Então, basicamente 3 pontos. A importância da língua, seja a inglesa, seja da espanhola ou outras línguas, na sua trajetória, né? Ou seja, como se preparar para uma visão global, ou seja, podendo suportar uma companhia e times que estão não só no Brasil, mas fora do Brasil. Acho que isso é uma coisa super relevante, né? E principalmente como trabalhar essa questão cultural, né? Você teve uma experiência recente, né? Ou seja, com uma nova cultura. Queria aprender um pouquinho como que você lidou com isso. Bacana. Então, primeiro assim, que a formação profissional, ela passa por diversas técnicas e metodologias, né? E a língua é uma delas, né? A gente precisa saber se comunicar com outra pessoa. Eu nem digo que fluente, mas a gente precisa saber se comunicar com outro colega aqui de trabalho. Então, acho que é super importante a gente dedicar tempo, né?
para realmente focar nesse tipo de desenvolvimento, né? Eu sempre busquei o meu desenvolvimento, eu acho que a gente tem que buscar o nosso desenvolvimento e a língua ela é fundamental para a gente conseguir realmente, né, galgar novos passos aí na carreira, né? Então, o inglês é uma língua universal, né? A área de tecnologia, geralmente, as pessoas já falam inglês, mas quando você é submetido ao diálogo, a reuniões, a discussões em inglês, é diferente de simplesmente ler o manual e aprender uma técnica, né? Então, precisa ter dedicação, precisa ter exposição. E o que eu deixo como recado, assim, não deixem de se expor por achar que você não fala tão bem, né? Tem que falar, vai falar. Pegue aí o tempo que tem aí de férias, faça um intercâmbio, né? Busque viajar, vai trabalhar em alguns hotéis, a turma jovem aí, trabalhar, fazer os estágios aí de férias aí para aprender o inglês. Isso é fundamental, o inglês realmente ele é falado em qualquer lugar do mundo, né? Então ele é fundamental para a nossa carreira, né? Então acho que... E a partir daí, o que eu acho que é super interessante também, que eu motivo muito, assim, é a curiosidade para aprender o novo. Então se você está trabalhando numa empresa que fala mais o francês, tente aprender o francês, porque para a pessoa que está do outro lado, falar na língua dela é super importante, né? E ela vai sentir que você está dedicando tempo e importância para ela, né? Então, eu acho que foi muito assim que eu sempre pensei. Se você está falando, vai trabalhar em inglês, a gente já comentou, mas vai trabalhar em espanhol, né? Com grupos que falam espanhol, tenta aprender o espanhol, porque ele vai sentir que você está tendo cuidado com ele, né? E é legal. E eu sinto isso na cultura fora do Brasil também, que as pessoas de fora tentam aprender o português e tal, para se comunicar bem, né? E o potencial que a gente tem trabalhando em empresas globais é justamente fomentar esse desenvolvimento entre os próprios colegas. Então, um grupo que brasileiro pode ensinar português para um grupo francês, para um grupo inglês. E o inglês pode ensinar o inglês para um grupo português, né? Então, fomentar isso, a gente acaba criando um espírito de colaboração entre a equipe, que é super legal, cara. Eu vi assim, eu promovi isso dentro da empresa e vi pessoas assim ficando depois do trabalho. Acabou o trabalho, aí formam lá os grupos, fazem videoconferência e fazem aula de inglês, de português, de chinês, né? Com os colegas de trabalho, né? Então, cada um dedicando um pouquinho do tempo para ensinar o outro e para colaborar e para gerar um espírito de equipe que é super importante, né, no nosso dia a dia, né? E a experiência internacional também me trouxe, assim, que o respeito a diferentes culturas, né? Cada cultura tem um potencial enorme, né? Então a gente tem, né, o brasileiro com essa garra, vontade de entregar e trabalhando altas horas, mas com total comprometimento com a entrega lá final. Você tem os grupos norte-americanos, né, onde eles precisam entender muito bem o propósito daquilo que ele está fazendo para realmente ele entrar de peito e alma, né, naquela jornada. Você tem grupos asiáticos que são super disciplinados, né, que esperam alguém dizer o que fazer para fazer bem feito, né? Então cada cultura tem um pouquinho tem um diferencial que é um potencial a mais que a gente tem na equipe, na formação da equipe, né? Quando a gente falou de diversidade, eu acho que passa por aí também, né? Então, montar uma equipe... Eu lembro que a gente chegou a fazer alguns projetos onde tinha um chinês, você tinha um japonês, você tinha uma pessoa da Indonésia. Cada uma tinha um capability, né? É diferente, né? Mas que todos trabalhando em conjunto e agregando, né, na entrega final, né? Então, acho que isso é fundamental entender exatamente onde é que cada um pode realmente agregar e trazer valor aí para o seu dia a dia, né? A minha última experiência, né, trabalhando direto lá na China, assim, me trouxe... abriu, assim, né, nos olhos do ponto de vista de geração de negócio, né? Então, eu vi lá um mercado chinês que eu mesmo tinha vários paradigmas em relação a forma de trabalho do chinês, mas vi que uma cultura super disciplinada na execução, uma cultura super engajada do ponto de vista de comprometimento em fazer acontecer, querendo realmente crescer negócio, aberta para ouvir, tem um lado parecido com o nosso, que eles gostam muito de socializar, né? E as decisões muito ali voltadas ali aí numa mesa de jantar e tudo mais, o que é bacana. E muito tranquila do ponto de vista de gestão de contratos, né? Porque nesses 3 anos eu não tive um contract issue, né? Nenhuma discussão de contrato, e a gente estava gerenciando 2,2 bilhões de dólares aí por ano, né? Então eu vi realmente
É uma cultura super diferente, mas bem parecida, né? Quando a gente alinha o propósito, o que a gente quer fazer, a gente consegue realmente trazer o resultado aí para nossa empresa, né? Então, acho que a experiência é muito assim, é de ouvir um pouco até do meu estilo, né? Eu sou, como mineiro, né? Eu gosto muito de ouvir, entender, tenho muita empatia com o outro lado. Então, isso tudo ajudou também a gente criar aí uma nova linha de negócio numa região totalmente diferente, num fuso totalmente diferente, né? E num período de pandemia, né? Que é um período muito crítico, aí, um período muito difícil para todo mundo, né? Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. O NetGlobe Premium Services fornece suporte técnico personalizado e 100% dedicado em auxiliar altos executivos nas mais diversas necessidades envolvendo o uso das tecnologias. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Gustavo, queria introduzir agora um tema que é o balanço entre vida pessoal e vida profissional, né? Te conheço já há um certo tempo, você está ótimo, eu estou aqui te entrevistando, você está num shape super legal, né? E eu vejo que a parte mental é super importante também. Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão da vida pessoal, vida profissional, como que você cuidou disso daí? Você tem um esporte que você é super apaixonado, né? Que é a canoa havaiana, né, que a gente já conversou um pouquinho, né, sobre o esporte, você gosta de outros esportes também, mas o esporte é uma coisa sempre presente. Falar um pouquinho sobre vida executiva, né, trabalho alucinante, juntamente também com a importância de olhar para o pessoal, olhar para a família, como que você lidou com essa situação aí nesses últimos tempos? Bacana. No nosso início de carreira, a gente não preocupa muito com isso, né? Então, ali 12, 14 horas de trabalho direto, né? Então, em 2009, 10 mais ou menos, a gente estava vários projetos aí super complicados em execução. Foi quando eu tive um primeiro, né? Caiu um pouquinho a ficha, falei, pô, eu preciso dedicar um pouco mais de tempo em mim. Eu tive um problema de saúde e aí foi quando eu comecei realmente a colocar mais foco, realmente, na minha vida pessoal também, né Renato? Então, assim, e hoje em dia a gente consegue, quando eu ouço assim, pô, eu não tenho tempo, a gente tem tempo para tudo. A gente dá para você organizar a sua agenda bem aí, né? Para conseguir fazer de tudo um pouquinho. E aí eu comecei realmente a me dedicar 1, 2 horas por dia aí em atividade física. Eu sempre gostei muito de atividade física. Né? Comecei lá no futebol, como todo mundo e tudo mais. Depois de machucar muito o joelho, acabei partindo para esportes mais individuais. E hoje sou um fã de esporte aquático, né? Pratico aí o meu surf, kitesurf. E a canoa havaiana foi um esporte que apareceu nos últimos dois anos que me apaixonei, né? Então, acordo 4 da manhã para sair de canoa às 5 com um sorriso no rosto, né? Acho que é realmente um esporte bem interessante, que também traz um pouco, né? Recentemente eu fiz um post no LinkedIn falando da relação entre a canoa havaiana e a vida executiva, né? Porque na canoa havaiana são 6 bancos ali, cada um tem uma função diferente, e se você não tiver em sincronia, a canoa não anda, simplesmente não anda, né? Então é um pouco do nosso dia a dia também, né? Cada um tem a sua função, um ajudando o outro, um buscando sincronismo com o outro, né? E aí a gente tem aproveitado muito aí o início aí das manhãs aí com o pôr do sol maravilhoso, né? O nascer do sol maravilhoso aí pela canoa, né? Mas acho que o recado que eu posso deixar é realmente assim, busque dedicar tempo para você, né? Pode ser que você vai gostar de um esporte, de outro, mas faça um tempo, né, para você, dedicar um tempo para você é super importante e não vai fazer diferença na sua agenda de trabalho. Isso é minha experiência profissional, né? Então, se você atrasar de 1 hora em um projeto, não vai fazer muita diferença, mas vai te agregar muito na vida pessoal, né? Então, tentar buscar realmente esse balanço, porque é aquela diferença, né, entre o que é importante e o que é urgente, né? A gente acaba dedicando muito ao urgente, mas muitas vezes não é tão urgente assim, né? Mas e o importante, né? Então, a gente precisa dedicar tempo pro importante também, e a nossa saúde, a nossa vida pessoal é super importante. Né? Que bate-papo gostoso, Gustavo. Olha, eu quero reforçar a cada um de vocês dizendo o seguinte: tá na Amazon, é gratuito, conheça mais a história do Gustavo Vieira, um grande ser humano, eu posso atestar isso, um profissional que
tem muito para poder compartilhar, né? E o Gustavo é uma pessoa que tem muito proximidade, né? Uma pessoa extremamente aberta. Quero chamar a atenção aqui para mais detalhes, né, da história do Gustavo, da trajetória dele, que ele conta aqui num capítulo do livro Por Trás da TI. Gustavo Vieira, que honra poder bater esse papo. Você nos dá essa honra, né, de poder ter essa nossa conversa, esse bate-papo também em multiplataforma, né? Vai estar no Spotify, vai estar no YouTube, à disposição da comunidade, das pessoas, né, que queiram conhecer um pouquinho mais uma história de um mineiro, né, que começou lá de baixo, né, que começou trabalhando, né, mas nunca perdeu a fé e nunca desistiu dos desafios. E eu tenho certeza, meu amigo, que essa jornada é uma jornada que tem muita coisa ainda para a gente poder brindar juntos. E te desejo muito sucesso, muita luz para você e um grande abraço e obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade e te dou os parabéns aí pelo projeto. Então é muito bom fazer parte desse projeto e parabéns a você e a turma NetGlobe aí pela execução e pela vontade e pela visão, né? Visão de futuro em relação aos profissionais de tecnologia. Parabéns. Muito legal. Gustavo Vieira, meu muito obrigado e um forte abraço. Valeu. Abraço. Obrigado.